Apresentaremos a seguir o exemplo de um trabalho final. A intenção é criar uma ferramenta que permita servir de referência para que você realize o seu próprio trabalho. Em caso de dúvida, não hesite em me consultar através do e-mail que aparece na tela. Esse trabalho final consistirá da avaliação da viabilidade de determinado projeto. Para tal, precisamos, antes de mais nada, definir as premissas básicas que norteiam esse projeto. Vocês observam que algumas das premissas na tela, como por exemplo a premissa número 1, que informa o projeto, consiste na implantação de um empreendimento na área da saúde. Já a premissa 2 define o horizonte do projeto em 10 anos, enquanto a premissa 3 define as alternativas de financiamento desse projeto, ou seja, apresenta as fontes de recursos que o projeto tem à sua disposição. Nesse ponto, gostaria de chamar a atenção para alguns aspectos. O primeiro deles é que temos uma composição das origens de recursos contendo 5 origens, o capital próprio e 4 bancos diferentes, definidos como bancos A, B, C e D. Observe que o somatório do percentual máximo oferecido por cada uma das origens de recursos ultrapassa os 100%, significando que o nosso projeto tem à sua disposição muito mais recursos do que precisa. Na coluna seguinte, apresentamos o custo anual de cada uma dessas fontes de recursos. É importante atentar para a observação que aparece logo abaixo, destacando que os custos dos bancos são custos efetivos, ou seja, custos líquidos do efeito tributário do imposto de renda e da contribuição social. Diante deste quadro, passaremos a buscar a identificação do custo médio ponderado do capital, entendido como o custo dos recursos que vão circular no projeto. Observe os cálculos e os exemplos que apresentamos a seguir, em que a composição dos recursos, também conhecida como estrutura do capital, contempla a totalidade dos recursos ofertados pelos bancos A, B, C e D, e apenas a metade do capital próprio, ou seja, foi dispensada a metade dos recursos que os proprietários poderiam destinar ao projeto, pelo fato do capital próprio apresentar o maior dos custos. Assim, definimos o custo médio ponderado do capital, que representa o custo dos recursos que circularão no projeto, ou seja, 10,5% ao ano. Mais do que os custos dos recursos, esse percentual representa o retorno mínimo que esse projeto terá que gerar, abaixo do qual o projeto será considerado inviável. Dando sequência à apresentação das premissas básicas do projeto, temos a premissa 4, que apresenta informações vitais para a projeção das receitas. O valor que aparece como procedimentos anuais representa uma demanda prevista para o primeiro ano, enquanto que o valor do preço médio unitário retrata o preço a ser praticado também no primeiro ano. Observe também que há uma previsão de crescimento da demanda na base de 5% ao ano, como também de crescimento anual de preços na base de 4%. A premissa número 5 apresenta os custos fixos e variáveis relacionados ao projeto, tais como pessoal, encargos e benefícios, aluguéis, manutenção predial, marketing, tarifa de serviços, demais custos fixos e os custos com a tributação, seja sobre as receitas ou mesmo sobre os lucros. Cabe finalmente observar que é uma previsão de aumento anual de custos na base de 8%. A premissa 6 indica o montante de investimentos necessários para a realização do projeto. Diante desse elenco de premissas apresentadas, o que se pede é que sejam apurados os valores relacionados com a projeção dos negócios para os 10 anos. Esses valores permitirão que sejam projetados resultados, fluxo de caixa e o fluxo de caixa descontado,
sendo que esse último proporcionará condições de avaliar a viabilidade do empreendimento através da identificação do VPL, que é o valor presente líquido, e que significa o montante de recursos que o projeto vai agregar após cobrir o valor do investimento e o custo do capital. O payback, que representará o tempo que o projeto vai levar para retornar o valor do investimento e o custo do capital, e a TIR, que é a taxa interna de retorno, ou seja, a taxa de juros que o projeto vai obter. Nessa imagem temos uma projeção do resultado, começando por definir as receitas anuais. Lembrando que todos os valores que vão aparecer a partir daqui em nossas projeções estão em milhares de reais, como forma de deixar a apresentação mais simples e objetiva. A projeção da demanda partiu de uma demanda de 200 mil unidades definida previamente para o ano 1 e daí sofreu incrementos à base de 5% ao ano, que foi a previsão de crescimento anual. Portanto, você observará nos exemplos dos anos 2, 3 e 4 que esse crescimento é calculado a partir da demanda estabelecida para o ano anterior, multiplicado pelo fator 1,05, que representa um aumento de 5% ao ano. Por outro lado, o preço médio unitário parte da base de R$ 300 para o primeiro ano e, a partir daí, reconhece um aumento de 4% ao ano. Observe nos exemplos dos anos 2, 3 e 4 que o preço praticado no ano anterior sofre um acréscimo através da multiplicação pelo valor de 1,04, que representa o crescimento anual dos preços na ordem de 4%, conforme previamente estabelecido nas premissas do projeto. Você terá agora a projeção do resultado do nosso empreendimento. Observe, na linha resultado líquido, que esse é o resultado final em cada ano que o projeto será capaz de gerar. A seguir, exemplos de cálculos de como os valores foram estabelecidos. Os tributos sobre as receitas têm a receita projetada para cada um dos anos como base de cálculo, sendo sobre essa receita aplicado 15%, que é a alíquota dos tributos definidos nas premissas originais. Você tem aí 4 anos como exemplo, mas não custa lembrar que os demais anos foram calculados da mesma maneira. Prosseguindo com os exemplos das projeções, apresentamos agora os cálculos aplicados para projetar os custos com pessoal, encargos e benefícios. Observe que no ano 1 a projeção assume a premissa original e os demais anos são calculados a partir do gasto do ano anterior, incrementado pelo fator 1,08, que representa um aumento anual de custo na ordem de 8% ao ano, conforme definido nas premissas originais. Os gastos com marketing seguem a mesma metodologia de cálculo, partindo do valor previsto para o ano 1 e, a partir do ano 2, assumindo um crescimento de 8% ao ano, conforme definido nas premissas originais. Da mesma maneira, as tarifas de serviço foram projetadas considerando o ano 1 o gasto previsto pelas premissas originais, reconhecendo, então, um acréscimo de 8% ao ano, conforme definido por essas premissas. Prosseguindo com os exemplos dos cálculos, temos agora a projeção dos demais custos fixos, que, a exemplo dos anteriores, parte no ano 1 com o valor estabelecido pelas premissas originais e, a partir do ano 2, reconhece um crescimento de 8% ao ano. As comissões sobre as receitas foram calculadas
tendo como base a receita projetada para cada um dos anos e, sobre essa receita, aplicado o percentual de 2% definido nas premissas originais. Por fim, o imposto de renda e a contribuição social foram calculadas a partir da definição do resultado antes desses tributos, tendo sido aplicada a alíquota de 30% definida nas premissas originais. Uma vez apurado o resultado líquido do projeto para os 10 anos, vamos dispensar agora um olhar sobre o viés financeiro para fins de análise. Sendo assim, apresentaremos o fluxo de caixa do projeto, o valor presente e o valor presente líquido. O fluxo de caixa do projeto parte do ano zero, em que é registrado o montante de investimentos, cujo valor aparece entre parênteses por representar um desembolso de caixa. Os valores que aparecem entre os anos 1 e 10 são exatamente aqueles apresentados no resultado líquido, apurado e exibido no quadro anterior. O fluxo de caixa do projeto retrata 11 pontos diferentes na linha do tempo, ou seja, entre o ano 0 e o ano 10. Temos 11 valores que representam momentos diferentes na linha do tempo. Para fins de análise, nada podemos fazer com esses valores, sem antes trazê-los para o mesmo momento da linha do tempo, e esse momento na linha do tempo se chama valor presente. A transformação do fluxo de caixa em valor presente se dá através do desconto do valor apresentado na coluna fluxo de caixa, levando em consideração a distância de tempo entre o momento da geração de caixa e o ano zero, utilizando-se para tal a taxa de juros de 10,5% ao ano, que é o custo médio ponderado do capital. Você tem, ao lado, o cálculo do valor presente com o auxílio da HP12C. O VPL vai nos mostrar o quanto o projeto precisa recuperar ao final de cada ano. Ou seja, por exemplo, no momento zero da operação, em que só o investimento tinha acontecido, o projeto tinha todo o valor de investimento a recuperar. Passado o primeiro ano, em que ocorre uma recuperação de 30.974, o VPL passará a ser menor, na medida em que dos 300 mil de investimento inicial, uma parte foi recuperada. E assim por diante. Até o 10º ano, você observará que o valor presente líquido vem diminuindo, significando que o projeto tem cada vez menos recursos a devolver para o seu investidor. A taxa interna de retorno, calculada em 10,10% ao ano, representa a taxa de juros que o projeto proporcionou. Abaixo, apresentamos os cálculos com o auxílio da HP12C. Sendo assim, a partir das observações que foram realizadas com os números que o projeto proporcionou, vamos às considerações finais sobre a viabilidade desse projeto. Esse projeto não é viável. Podemos justificar essa resposta de não viabilidade do projeto pelo fato do valor presente líquido estar negativo no ano 10, o que significa que o projeto não conseguiu retornar o investimento e o custo de capital. Essa afirmação fica ratificada na confrontação entre a taxa interna de retorno de 10,10% ao ano e o custo médio ponderado do capital de 10,50% ao ano. Nesse caso, concluímos que o projeto não foi capaz de proporcionar um rendimento que propiciasse a cobertura do custo dos recursos que foram utilizados. Como última observação para ratificar a inviabilidade do projeto, temos que o payback não ocorreu, ou seja, em nenhum dos anos, até o ano 10, o projeto mostrou VPL positivo. Como o projeto foi considerado inviável, novos estudos foram realizados no sentido de propor alterações de algumas premissas originais, visando uma nova estratégia de negócio que privilegiasse o ganho de escala. Sendo assim, foi proposta uma redução de preços na ordem de 12%, além de maiores investimentos de marketing, registrando um aumento de 15%. Com isso,
acreditando que a demanda vai reagir gerando um incremento de 40%. Essa alteração da demanda proporcionará uma melhor produtividade, o que resultará na redução dos custos com pessoal, encargos e benefícios na ordem de 10%. Então, a proposição é que o projeto seja reconstruído tendo em vista as novas premissas e analisado com relação à sua viabilidade. Vamos ver novamente as premissas básicas do projeto. As premissas 1, 2 e 3 permanecem inalteradas em relação à proposta original. Observe, então, através da leitura da premissa 3, que o custo médio ponderado do capital permanece 10,5% ao ano. A premissa 4, que apresenta as informações necessárias para a projeção das receitas, contempla as modificações propostas para esse novo projeto. Por exemplo, os procedimentos anuais foram incrementados em 40%, enquanto que o preço médio unitário reconhece uma redução de 12%. Foram mantidas a expectativa de crescimento anual da demanda em 5% ao ano, assim como o crescimento anual dos preços na ordem de 4%. Nas premissas do item 5, são apresentados os custos fixos e variáveis, em que os custos com pessoal, encargos e benefícios registram uma redução de 10%, conforme modificações propostas, enquanto que os custos com marketing registram um aumento de 15%. Os demais custos mantiveram-se inalterados, assim como a estimativa do aumento anual desses custos também permaneceu inalterada na ordem de 8%. Também os investimentos necessários para a realização do projeto foram mantidos em 300 mil. Assim, o que se pretende é que sejam apurados os valores de projeção de negócio, permitindo então a projeção dos resultados, o fluxo de caixa e o fluxo de caixa descontado e, a partir desse último, proporcionando condições de avaliar a viabilidade do novo empreendimento através da identificação do VPL, payback e taxa interna de retorno. Vamos agora à projeção dos resultados, que é a última linha em destaque, que apresenta o resultado líquido que o projeto é capaz de proporcionar. É importante considerar que os procedimentos de cálculo são exatamente os mesmos que foram utilizados nos exemplos que divulgamos, por ocasião da apresentação dos valores derivados das premissas originais. Tratando o resultado líquido gerado com um viés financeiro, vamos construir o quadro que identifica o fluxo de caixa, o valor presente e o valor presente líquido, assim como a taxa interna de retorno. Mais uma vez, cabe destacar que todos os cálculos foram realizados seguindo a mesma metodologia que na versão anterior. Diante desses números, podemos fazer as seguintes considerações finais sobre a viabilidade do projeto. O projeto tornou-se viável na medida em que o valor presente líquido é positivo. Essa percepção é ratificada pelo fato da taxa interna de retorno apurada na ordem de 14,63% ao ano superar o custo médio ponderado do capital na ordem de 10,50% ao ano. Mais uma vez, ratificando o entendimento da viabilidade do projeto, podemos identificar que o payback ocorreu no ano 9, ou seja, o ano em que o VPL deixou de ser negativo e passou a ser positivo. Em resumo, as modificações das premissas tornaram o projeto viável.